Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Que bom estarmos juntos, unidos em família, na casa de Deus. Esperamos que Deus receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. E esperamos também que Ele fale ao nosso coração através desse culto. Cada canção, orações, a sua palavra, sejam todos e todas bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esse novo dia. Obrigado pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, te louvando e aprendendo da Tua palavra. Fala ao nosso coração nessa hora. Te oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos juntos cantar o nosso Kyrie e louvar ao Senhor com alegria. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que todos pecamos e estamos afastados da presença gloriosa do Senhor. O pecado faz com que haja separação entre a nossa vida e Deus. Deus é santo, perfeito, justo e bom. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que pecado confessado é pecado perdoado. Por isso, aonde você se encontra, por um instante, feche os seus olhos, recline um pouco a cabeça. E quando a gente pede para que isso aconteça, é nada mais, nada menos para que você volte apenas o olhar para si e perceba na sua vida com atitudes, palavras, ações ou omissões. Você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Coloque-se diante do Senhor em contrição e Ele vai ouvir o seu clamor. Senhor Deus, na Tua presença santa e majestosa, reconhecemos que somos falhos, limitados, finitos, pecadores e carecemos, Senhor, da Tua graça, da Tua compaixão, misericórdia e bondade. Por isso, Senhor, a cada coração contrito nessa hora, que com sincero arrependimento se coloca diante da Tua presença santa, perfeita, justa e boa, reconhecendo as transgressões, que o Senhor dos altos céus perdoe todos os nossos pecados. Te agradecemos pelo perdão deles, graças ao nome e por amor de Jesus. Amém. E eu gosto da carta do apóstolo João, quando ele diz o seguinte: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados, graças ao nome do Senhor Jesus. E assim, com o perdão dos pecados, temos motivos de alegria para celebrarmos a Deus. Vamos juntos louvar ao Senhor?
és digno, Senhor. Se alegrar, Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. Eu sei, me escutas quando eu clamo, tu me ouves quando eu chamo. Sou teu filho e tu és meu amor. Bem sei que me amas como eu sou, mesmo eu sendo pecador. Ouve a minha oração. Hoje minha oração é pra que eu tenha mais amor, como teu filho que naquela cruz me amou e só me amou. Hoje minha oração é que abençoes meu irmão, pra viver a manifestação da tua glória e o teu perdão. Só hoje minha oração não é pelas obras de tuas mãos, mas pelo teu amor que me alcançou, imenso amor que me salvou. Eu sei, me escutas quando eu clamo, tu me ouves quando eu chamo. Sou teu filho e tu és meu amor. Bem sei que me amas como eu sou, mesmo eu sendo pecador. Ouve a minha oração. Queridos, nós vamos agora participar de um ato que é culto. Se não fosse culto, seria comércio, negócio, mas é culto a Deus. O momento em que nós entregamos parte daquilo que Deus nos deu, não por obrigação, não por chantagem, não por medo, não por superstição, mas por amor, por amor. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Alguns que não gostam muito do assunto dizem, mas isso era do Antigo Testamento. Mas eu gosto muito lá no Evangelho de Mateus, a referência me foge agora, quando entre os apóstolos eles conversam sobre isso, e o que está registrado é isso, é o que eu vou dizer agora. Façam aquilo, cumpram aquilo, mas não esqueçam do que vocês precisam fazer agora. Ou, fazei estas coisas sem esquecer aquelas. É bíblico. Não é um mau uso, a má aplicação, a segunda intenção, a malícia, que anula a verdade bíblica. A Bíblia ensina que a igreja do Senhor, Jesus, aquela que é composta dos que nele creem e nasceram de novo, ela é mantida, sustentada, não por verbas de fora, não por acertos com instituições, mas ela é mantida pelos dízimos e ofertas do povo de Deus, daqueles que nasceram de novo, que creem, que conhecem, que sabem que é verdade, porque vivem no seu dia a dia. Não há nada extra bíblico nisso. E aqueles que administram de forma errada, aqueles que conduzem de forma pecaminosa,
não vão dar contas a mim nem a você, eles darão contas a Deus, como um dia aconteceu no templo em Jerusalém. Esta semana eu conversava com um irmão muito querido, não vou citar o nome, e dizíamos que uma das bênçãos que Deus dá sobre a nossa comunidade, e nós estamos atravessando essa pandemia, vendo Deus operar milagres nessa área, é por causa de credibilidade também, de confiança, de seriedade. Jesus não está importando-se com quantidade. A ordem, a orientação é sobre o dízimo, mas quem não crê, não dê. Quem tem dúvidas, não dê. Se crê, faça isso. Mas ele cita a história de uma mulher que chegou ao templo, e ali estavam homens riquíssimos, ofertando, cada um com oferta maior do que a outra, dinheiro em abundância, e chega uma mulher e dá uma dracma. Dracma, hoje uma moeda grega, era a moeda de menor valor no mundo naqueles dias. E ela entrega, e o Senhor Jesus chama os discípulos e diz: vocês estão vendo? Quem deu mais aqui foi ela. Ela não deu do que sobrava, ela deu o que tinha. Eu gosto muito de uma afirmação de Dom Paulo, nosso arcebispo, quando ele diz assim: Deus aceita um homem pela metade. Isso é, talvez destruído por uma doença, uma pessoa que já não pode andar. E conclui Dom Paulo dizendo: mas não aceita a metade de um homem. Quando Davi pergunta assim: que darei ao Senhor por tudo, por todos os benefícios que me tem feito? A resposta de Deus lá em Eclesiastes é: filho meu, dá-me o teu coração. Tudo. Quando Barnabé converteu-se, isso não é regra, mas é uma demonstração de que Deus ama isso. Quando Barnabé se converte, a Bíblia diz que ele vendeu tudo o que tinha e depositou aos pés dos apóstolos e envolveu-se com o reino de Deus até o fim da vida. Não é regra, mas a motivação é regra. Se o que lhe motiva é isso, traga o seu dízimo. Os dias são difíceis, a pandemia é difícil, mas eu não seria verdadeiro se eu não dissesse a vocês: Deus tem sido fiel, porque Deus é fiel. Portanto, nesse instante, vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, e vocês podem ver as contas que estão expostas aí. Amém. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém. Mais uma vez vamos louvar ao Senhor, nos preparando para o recebimento da sua palavra. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em
nosso descanso, Senhor. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, tu estás conosco, Jesus. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que nos guarda, Senhor, nos guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigada, Senhor. Queridos, quero iniciar desejando uma boa noite a todos, que a bênção de Deus esteja sobre nós, que o Espírito Santo trabalhe no que eu vou falar e naquilo que vocês vão ouvir, para que nada atrapalhe, nada distorça aquilo que Deus tem para dizer a cada coração nesta noite. Há uma pergunta que vocês já ouviram, já leram na Bíblia, os que leem a Bíblia, que foi o próprio Cristo que fez aos discípulos. A pergunta é: quem é Jesus? Quem sou eu? Quem dizem que eu sou? E eu quero refletir um pouco nesta noite sobre as respostas bíblicas para esta pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você pode encontrar muitas respostas mundo afora. O próprio kardecismo tem resposta quando diz que ele foi o espírito mais iluminado, mais perfeito que já pisou a face da terra. O próprio islamismo o tem como o maior dos profetas. E as respostas são muitas. Se você perguntar a um budista, ele vai dizer uma coisa. Se você perguntar a alguma pessoa das 3 milhões de religiões que existem na Índia, eles vão responder. No Japão, no Oriente todo,
Todos têm uma resposta não bíblica, mas uma resposta de certa forma até reverente sobre a pessoa de Jesus. Mas eu acho muito interessante, porque quando ele pergunta aos discípulos, aos que andam com ele, aos que o veem, aos que o ouvem, aos que presenciam milagres, aos que veem coisas extraordinárias. Ele dirige-se então aí em Marcos 8, 27 a 30, ele pergunta o seguinte: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem é para eles o Filho do Homem? E a resposta, enfatizo, não eram ateus nem incrédulos, eram discípulos. Eles dizem, as pessoas afirmam que tu és algum dos profetas, um dos profetas antigos, que tu pode ser também João Batista, Elias ou outros. E Jesus então, usando agora um termo bem nosso aqui nordestino, afunila a pergunta e diz: e vocês? Parece redundante, parece estranho, que ele pergunta quem ele é aos que com ele andam. E isso abre os nossos olhos para algo que precisa ser visto, confrontado e em oração respondido. Todos nós que frequentamos a igreja, teoricamente sabemos quem é Jesus. Mas será que você conhece alguém que canta ali, que louva ali, que ensina, que dá aula, que é desinibido? Será que ele conhece, ele sabe quem é Jesus de Nazaré? Não foram incrédulos? Não foram ateus que deram essa resposta? Jesus então diz: mas vocês quem dizem que eu sou? E Pedro, naquele ímpeto do temperamento, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então coloca Pedro no lugar dele quando responde dizendo: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue, isso é, não foi nada terreno, não foi o entendimento humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. A minha pergunta hoje, e a mensagem que será objetiva, é muito simples. Você pode ser membro de igreja, trabalhar no ministério, frequentar com assiduidade os cultos, ter amigos, pastores, bispos, você pode ser uma pessoa de relevância, mas a minha pergunta agora a você, e não é hora de você responder por outro, não é hora de você responder por pai, por mãe, por filho, por marido, por esposa, é você. Quem é Jesus para você? Bispo, há algum sentido em perguntar isso a mim, que tenho função, que tenho ministério, que prego? Observem que um dia, em Mateus 16, de 13 a 20, Jesus está pescando com os discípulos no Mar da Galileia. O Mar da Galileia era uma sala de aula das preferidas de Jesus. Ao redor daquele mar, ou no próprio mar, o Senhor realizou coisas tremendas, feitos extraordinários, milagres prodigiosos, evangelizou, foi a Gadara, Tiberíades, a Sidom, mais ao norte. E agora ele está com seus discípulos e eles tentam pescar, não conseguem, passam o dia tentando, jogam rede para cá, rede para lá. O Mar da Galileia, eu já disse várias vezes, é o mar mais piscoso do mundo, proporcionalmente falando. É o mar onde, proporcionalmente falando, há mais peixes no mundo. E o absurdo ali não é pescar demais, é não ter nada pescado, é não ter conseguido nada, e eles nada conseguiram. E o Senhor Jesus então os orienta, o Senhor Jesus então dá a eles uma indicação e eles obedecem, e surgem então redes que quase se rompem de tantos peixes que vieram. Em outra oportunidade, eles estão ali agora preocupados porque o Mar da Galileia é tempestuoso, ele é um dos mares mais tempestuosos do mundo, pelas correntes de vento que vêm do norte, das regiões montanhosas do norte, lá das regiões do Líbano, de Tiro, daquele mundo ali, elas descem com violência e
chegam ao mar da Galileia como verdadeiros tufões. E nessas épocas do ano é proibido navegar ali. E de repente eles são acometidos por uma dessas tempestades e eles percebem, não são homens inexperientes, não são amadores, não são leigos, são pescadores profissionais que nasceram ali, cresceram ali, viviam ali e agora sentem-se absolutamente impotentes. Mas o Senhor Jesus estava dormindo. E eles então dirigem-se a Jesus com uma pergunta lógica que nós faríamos: será que tu não estás percebendo o que acontece? Tu não estás vendo que nós vamos afundar, que nós vamos morrer? Tu não estás vendo que essa tempestade é horrorosa, terrível? E diz a Bíblia que Jesus levanta-se, estava dormindo, olha para o mar e diz ao mar: aquieta-te, acalma-te. Se fosse uma pessoa comum, ia parecer louco. Dirige-se aos ventos terríveis que descem daquelas montanhas, dali de cima do Hermon, e ele diz aos ventos: acalmem-se. E diz a Bíblia que houve calma, calmaria, sossego, a ventania sumiu, as ondas baixaram e eles chegaram bem. Agora, olha o que eu quero dizer: eram discípulos. E se você ler Mateus, aliás, é Mateus 8, 23 a 27, você vai ver qual é a pergunta que os discípulos fizeram uns aos outros. Não eram ateus, não eram pagãos, não eram idólatras, eram discípulos. Mas eles fizeram a seguinte pergunta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ainda não conhecia. Meu velho pai nos ensinava a diferença entre saber quem é e conhecer. E ele brincava, era muito bem-humorado, ele dizia: eu sei quem é a rainha da Inglaterra, digo até o nome, mas não conheço. Há uma diferença entre saber quem é e conhecer. O conhecimento vem da convivência, da amizade, do relacionamento. Quem é este? Discípulos perguntaram. Se fossem religiosos, se fossem ateus, se fossem incrédulos, não havia nenhuma relevância nesse ponto. Mas quando essa pergunta é feita por gente que andava com ele, que o seguia, que via milagres, que ouvia o Senhor pregar, e de repente dizem: que homem é este? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta hoje é simples: quem é Jesus para você? Um talismã que dá sorte nos negócios? Um talismã que lhe protege dos medos, lhe guarda de superstições escondidas? Quem é Jesus para você? Alguém que faz o que você manda e depois que inventar um decreto, praticamente some a oração do Pai Nosso quando diz: seja feita a tua vontade, agora é decreto. E um pregador muito amigo, presbiteriano, bem-humorado, disse: te cuida, Jesus, eles estão chegando. Quem é Jesus para você? Eu quero dar algumas respostas que ele mesmo deu. Agora não é o bispo respondendo. Agora não é a igreja episcopal carismática respondendo. Eu vou lhe dar 5 respostas que ele deu a respeito dele. Quem é ele? Qual a identidade dele? O próprio Senhor diz, a primeira coisa que ele diz está em João 14, 6. Ele diz: eu sou. Ele não diz: eu tenho poder para isso, eu tenho poder para aquilo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. Ele não disse: eu sou o melhor caminho. Ele disse: eu sou o caminho definitivo, é este e mais nenhum. Eu sou a verdade, fora de mim é mentira. Ele disse: eu sou a vida e fora de mim é a morte. Eu sou o caminho. A pergunta é: nós estamos andando nesse caminho? Caminho de amor, caminho de levar Deus a sério, caminho de nos perdoarmos, de nos amarmos,
caminho de nos ajudarmos mutuamente, caminho de confessarmos ao custo da própria vida que Ele é o caminho e não há outro fora Ele. Ele mesmo disse, friso isso para que fique bem claro, louvo a Deus porque foi Ele quem respondeu. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, cada um diz alguma coisa, outros ainda dizem que tu és algum dos profetas do Antigo Testamento, mas o Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora desse caminho, ninguém chega nos céus. Fora dessa verdade, tudo mais é mentira. Fora dessa vida, o que sobra é morte. Pode haver sinais, pode haver prodígios, pode haver algumas evidências que incomodam, que impactam pessoas, mas só a verdade nele, só há caminho nele e só há vida nele. Essa é a primeira resposta que ele dá sobre ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A segunda coisa que ele diz em Apocalipse capítulo 22 e verso 13, ele dá uma resposta definitiva, fundamental, uma resposta que é um golpe definitivo na imaginação maligna da humanidade caída. Ele diz aí, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em outras palavras, eu sou tudo. Fora de mim, nada existe. É ilusão, é miragem, é mentira, é engano, é engodo. Pode ser bonito, pode ser atraente, pode operar sinais. Os magos no Egito fizeram quase todos os sinais que o homem de Deus fez ali, Moisés. O inimigo opera sinais. Mas o Senhor Jesus define, encerra a questão, dizendo, eu sou o começo e o fim. Tudo começa em mim, diz ele, em outras palavras, e terminará em mim. No capítulo 1 de Gênesis, está escrito e claro que é ele que ali estava. João diz assim lá no seu evangelho, no princípio era o verbo, a palavra, ele. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava com Deus, era Deus. Este verbo era Jesus de Nazaré. No princípio, foi através do verbo, da palavra, que Deus disse, haja luz e houve luz. Foi através do verbo, da palavra, que Deus disse, haja separação entre as águas. Haja isto, haja aquilo. O verbo cria. O verbo faz com que a vida apareça onde a morte reinava, onde o nada imperava. Nada é nada. E é um acalanto para aquelas vidas que se sentem vazias, religiosamente cansadas. Olhem para Jesus, ele disse, eu sou o começo e o fim. Não há nada antes e nem haverá nada depois. O primeiro livro da Bíblia começa com ele e o último Apocalipse encerra com ele. Glorificado na eternidade, nos céus, recebendo aqueles que nele creram, implantando o reino eterno de Deus, a nova Jerusalém, e todas as nações correndo para ali para glorificá-lo e exaltá-lo. Eu sou, não sou qualquer um. Buda fez muitos sinais, a gente pode dizer, fez muitas coisas boas, fez. Maomé, certa vez no Egito, isso há muitos anos, conversando com um guia turístico, ele disse a mim, para nós no islamismo, o maior profeta é Jesus Cristo. Mas isso não é uma confissão. Para outros também, ele está em altares por aí afora, mas ele é o começo e o fim. Antes nada, depois nada. Este é o Jesus que nós cremos, pregamos, cultuamos e adoramos. Em terceiro lugar, em João capítulo 8, verso 12, ele dá outra definição dele e diz, eu sou o pão da vida. O que é pão da vida? É o alimento que dá vida. Há uma diferença teológica e bíblica para existir e viver. Quando Moisés pergunta a Deus, e se lá no Egito me perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? E Deus diz a ele, diga que eu sou te enviou. O que é eu sou? É o que é. Eu sou, é. É por isso que quando no jardim do Getsêmani,
Jesus, os soldados perguntam: qual o teu nome? Ele diz: eu sou. Eles caem por terra. É uma revelação profunda, pesada. Eu sou a luz do mundo. E isto significa que fora dele, como dizia um pregador lá do interior, que Tércio, o reverendo Tércio, conheceu muito, e nós dois temos aquele irmão como um dos grandes pregadores que conhecemos, analfabeto. Ele dizia: fora de Jesus tudo é candeeiro. No linguajar dele, do interior da Paraíba, o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Não se iludam com algumas iluminações que impactam. Não se iludam com alguns flashes que vocês veem. Não se iludam com alguns praticantes de sinais que impressionam, que impactam. Nada disso é luz, são luzes limitadas, finitas e que se apagarão. Eu sou, diz ele, eu sou a luz do mundo. Quem não me conhece andará ou está em trevas. Pode ter uma vista muito boa, mas não discerne, não percebe. É como se andasse pisando em granadas, sem ter nenhuma percepção daquilo, para se ver o mundo como ele é, para se conhecer o mundo como ele é, para se ver o sistema maligno que se vive sobre a face da terra como ele é. A única luz que ilumina é Jesus de Nazaré. Em penúltimo lugar, em João capítulo 6, verso 35, ele dá outra resposta. Querem saber quem eu sou? Vocês querem que eu diga quem eu sou? Uns dizem que eu sou fulano, outros dizem que eu sou isso. Vou dizer a vocês: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vou dizer com a radicalidade da Bíblia, queridos, fora de Jesus não há alimento. É alimento que não satisfaz. Nós nordestinos temos aqui no interior uma palavra que o Matutinho usa, que eu gosto. Ele diz: essa comida dá sustância. Isso é, alimenta, nutre, ela mantém a gente. Há comidas que são lindas, bonitas, aparentemente maravilhosas, mas não são nutritivas. Jesus dá sustância eterna. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quer comer, quer viver, coma desse pão. Que pão é esse? A palavra do Senhor. Jesus é o pão da vida. Aquela samaritana que viveu uma vida de uma libertinagem tremenda, cansou, chegou a um limite que ela mesma concluiu que aquilo não dava mais para nada, quando aquilo acabava, ela ficava pior do que antes. Quando a noitada, quando os prazeres cessavam, ela voltava a se sentir só, mal alimentada, carente. Ela encontra-se com Jesus ao meio-dia, e nem nisso a Bíblia é coincidente. Foi ao meio-dia porque tinha de ser ao meio-dia, num lugar distante, num poço, e eles conversam, e o Senhor revela para ela a vida dela e resume tudo nesta frase: quem bebe desta água, ou vamos parafrasear, quem come deste pão tornará a ter fome, quem bebe desta água tornará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, ou quem comer do pão que eu lhe der, não fere nada o conteúdo do texto, jamais terá sede ou jamais terá fome. E ela diz: dá-me dessa água. Eu conheci pessoas que diziam, antes de cair no pecado: é a última vez, com essa eu encerro, faço essa e vou embora. Acabou, não acabava. No dia que começaram a provar desse pão e dessa água, foram transformadas e tornaram-se gente de Deus, que impactaram grandes lugares do mundo. Eu sou o pão da vida. O pão é esse aqui. Não é transubstanciação na Eucaristia, que ensina que o pão transforma-se no corpo. Não é isso aí, não é verdade. Não há transubstanciação do vinho. Por isso que nós dizemos que o pão é a comunhão do corpo, e o sangue, o vinho é a comunhão do sangue, porque ali ele simboliza o verbo, a palavra, o verbo da vida, a palavra.
e ele diz: eu sou o pão da vida. Quer matar a fome que lhe mata? Quer parar de jurar que não faz mais? Quer ter mudança com alimento que sustenta? Coma do pão da vida. E em último lugar, em João 11, 21 a 26, ele radicaliza, vai ao extremo dos extremos, humanamente falando, e ele diz: eu sou. Notem que os 5 pontos que eu abordei começam com eu sou. Não é ele dizendo façam isso, façam aquilo, subam ali, nadem tanto, andem 800 quilômetros a pé, subam 300 degraus de joelho. Ele não diz nada disso. Ele diz: eu sou. Eu sou. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o começo e o fim. Fora de mim é invenção. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E o interessante é que essa lição extraordinária ele deu de forma também muito prática. Jesus nunca deu aula teórica. As aulas eram práticas. Agora ele chega, foi chamado para vir, em razão da morte do grande amigo, do melhor amigo, em cuja casa ele descansou muitas vezes na vila de Betânia. E quando ele chega, a irmã de Lázaro, Marta, diz: é uma pena. Se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Agora é um pouco tarde, né? É como se ela dissesse: o senhor atrasou. E Jesus olha para ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não há um ensinamento de Jesus onde ele diga: compre isso, faça aquilo, venda aquilo, tenha isso. Ele não diz isso. Passe 3 noites sem dormir, suba tal monte, atravesse tal vale. Não, ele diz: eu sou eu. E o que é que ele quer dizer com isso? Palavra de Deus. Crer sem obedecer é vago. Lúcifer crê. Quando cremos e fazemos, e essa é a minha luta e a sua luta, quando cremos e fazemos, o verbo, a palavra, se faz carne, se faz sangue, se faz músculo, se faz tendões, se faz nervos, torna-se vida em nossa vida. Uma vez eu perguntei a um pastor muito querido: o que significa a expressão do Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo? O que é isso? Que esconderijo é esse? E ele pegou a Bíblia, levantou e me mostrou. E eu entendi. E lá no Novo Testamento, Paulo diz: se alguém está em Cristo, a palavra grega que define essa expressão, está em Cristo, é como eu colocar um papel aqui e fechar a Bíblia. Fecho, dobro o papel de um jeito que você não vê mais o papel. Quem atirar no papel, quiser atirar no papel, vai a bala bater na Bíblia. Quem quiser machucar o papel, vai machucar a Bíblia. A Bíblia está protegendo por todos os lados, não a Bíblia livro, mas a obediência, a encarnação do verbo, a encarnação da palavra de Deus na nossa vida. Podemos cantar, podemos chorar, podemos gritar, podemos pular, podemos fazer tudo, pode ser bom, ser gostoso, e mas nada disso substitui o fato de que o verbo precisa se fazer carne em nós. Em João 1, verso 14, se a memória não me fala, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, do único gerado pelo Pai. E o verbo se fez carne. Queridos, é para isso que Deus nos chama. Eu quero concluir com 3 perguntas a você. Não é hora da irmã fulano, irmão fulano, bispo, pastor, não, é a sua hora, a minha hora. Primeiro, quem é Jesus para você? Um ornamento? Eu já visitei casas, quando eu morei no Rio de Janeiro, onde havia casas luxuosas, apartamentos luxuosos, onde havia uma mesa grande, redonda, num canto de parede, com a Bíblia aberta em cima. Nunca foi lida, mas ali estava. Para muitos é um ornamento. Colocam cruzes em carros.
Eu não estou dizendo que não deva, que é feio, cada um faz o gosto que tem, mas não adianta. Jesus não é amuleto, Jesus não é objeto de sorte. Quando ele diz isso, é para que a palavra encarne-se em mim. E como é que a palavra encarna em mim? Quando ela passa a ser atitude. Não é falar bonito chorando, não é emocionar uma plateia, é quando diante da mentira eu falo a verdade, é quando diante da chance de roubar eu sou honesto, é quando diante da possibilidade de caluniar eu não faço. Isso vai encarnando, é a palavra que vai encarnando, o verbo que vai encarnando na nossa vida e passa a ser vida em nossa vida. E Paulo um dia disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu que digo o que penso, o que quero, o que acho. Quando eu abro a boca, é o verbo, é a palavra. Em segundo lugar, para muitos Jesus é um talismã. Você é pessoa assim? Eu ando com ele, porque se não andar com essa cruz, dá azar. E há uma espécie de superstição gospel que é terrível. Quando a Bíblia diz que ele é a verdade, é porque ele não é talismã, ele não é símbolo, ele é o que é. E em último lugar, ele é o único e verdadeiro Deus. Não há nenhum antes e nem depois. Quando perguntaram, repito, no Getsemane, quem é, qual é teu nome? Os soldados romanos, ele disse: eu sou. E eles caíram por terra. Era a própria definição de Deus, a identidade de Deus. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você, querida? Quero concluir com essa afirmação, desta resposta, que não é para impressionar ninguém, nem para convencer ninguém, é verdade sua para você, e é você que se examina. Dessa resposta depende a sua vida eterna. Quando chegar lá, não adianta dizer quantos versos decorou da Bíblia, quantos capítulos dizia de cor, quantas vezes pregou, quantos trabalhos realizou. Muito bem. O que interessa é você dizer: ele é o Senhor, único e Salvador da minha vida. Deixo com você para reflexão estas coisas que abordei. E repito o título desse estudo: quem é Jesus para você? Você que vai a culto, que frequenta, que aparentemente é uma pessoa muito espiritual, quem é Jesus para você? Amem os seus inimigos. Obedecer a isto é ser parte do verbo. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Para o homem do mundo, isso é, me permita a palavra, bobagem, besteira, meninice. Para quem conhece o Evangelho, é ser filho de Deus. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém num dia? 7 vezes? E o Senhor diz, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Não era 490, é uma expressão judaica, cultural judaica. Não tem limite, não tem hora. Se você dar uma oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é nem você contra ele. Pode ser que na hora de um ofertório, de uma eucaristia, você lembre de alguém que não gosta de você e você possa se desculpar dizendo, mas eu não tenho nada contra ele. A Bíblia diz, se ele tem contra você, deixe, não oferte. E eu digo, não comungue, vá lá, diz a Bíblia. Jesus diz, vá lá, reconcilie-se com ele, volte e oferte. Isso se chama encarnação do Verbo. Deus a todos abençoe. E a minha oração a Deus neste encerramento é a que eu faço por vocês, por mim e por minha família. Senhor Jesus, que tu sejas em nossas vidas o Verbo encarnado de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração nessa hora. Guarde essas verdades eternas para a sua vida, que também é eterna em Deus.
Estamos chegando ao final do culto. Que Deus dê o resto de semana para você abençoado, guardado por seus anjos, lhe proteja de todo mal. Oramos ainda por aqueles que estão enfermos, que estão lutando, não só com relação à pandemia, mas outras enfermidades. E oramos também por aqueles que durante esse período perderam pessoas amadas, queridas. Que Deus mesmo conforte e console cada coração nessa hora. É o nosso desejo, é a nossa oração. Amém. Curva a sua cabeça mais uma vez. Recebei a bênção final e vamos fazer juntos essa oração. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos repetir juntos o nosso ide. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia. Fiquem em paz. Bom resto de semana. Deus a todos nos abençoe. Amém. Meu Pai, não insiste em me encontrar, mas eu não quero o que vem de lá, quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim, de uma vez por todas. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a